Alex Urso chegando com tudo aqui na programação da Vibe Mundial 95,7 FM, trazendo com manteiga derretendo no miolo recheado de coisas especiais. Para aquele que é realmente especial, você, ouvinte, Vibe Mundial, Alex, e aqui, Cicolani. E hoje, maravilhosa presença da doutora Daniela Perfeito, desculpa, doutora. Daniela Perfeito dando a sua graça aqui com toda a sua experiência em relacionamento, ansiedade, depressão. Que lindo, né? A voz dela já te traz uma calma que é enorme, né? Terapêutica. Então, hoje a gente muda um pouco o foco do programa. A gente vai focar bastante aqui na entrevista, trazendo como pauta o que está acontecendo em setembro, que é o Setembro Amarelo. É isso, doutora? O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de prevenção ao suicídio, tá? A gente tem acompanhado aí pelas notícias, em todas as situações, um grande número de pessoas que infelizmente acaba tirando a própria vida, né? E uma das causas dessa ação, que a gente costuma dizer que ela é uma ação fixa para um problema temporário, né? Radical, e a depressão é uma delas e está entre as grandes causas dos suicídios. E o amarelo a gente traz com a luz da prevenção. É como um sinaleiro, é como um semáforo. A gente tem o verde é o quê? Tá tudo certo, segue, né? O vermelho é opa, para. E o amarelo quando mostra pra gente que tá vindo o carro, será que eu preciso prestar atenção? Então é hora de você olhar para os sinais, os seus amigos, os familiares, olharem à volta, prestar atenção aos sintomas que a pessoa tem para ver se é hora de buscar ajuda e tratar a depressão, para que essa não seja uma das causas que leve a pessoa a uma ação tão triste e definitiva. Verdade. Matou, não tem mais jeito, né? Não, por isso Acabou. que a gente fala, né, que é uma solução muito radical e rápida, extremista para um problema que é temporário. Passageiro. Mas sério. Muito sério. Super sério, mas é um dos problemas mais fáceis de ser tratados desde que se busque ajuda. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, porque a depressão é uma doença psicológica, né? Então a doença psicológica ela tem aquela uma pegadinha, né? Como que a pessoa se identifica com uma doença psicológica? Até que ponto é o que a gente brasileiro, o povo da zoeira, né? Até que ponto a gente separa não só a frescura, mas a tristeza passageira da patologia, da doença? Como que eu sei comigo, como que eu sei me identificar como um cara triste num dia ou um cara depressivo, e como que eu olho pro outro e falo, pô, esse cara tá com depressão ou tá triste porque o time perdeu? Como que a gente separa isso? Como que a gente identifica isso nas pessoas e em nós mesmos? Olha só, Cicolani, você tocou num assunto super pertinente, porque na verdade não é você que se identifica, não somos nós que identificamos, né? A gente tem que estar o quê? Conhecer quais os sinais de uma pessoa depressiva, para que a gente possa então, sinal amarelo, eu tenho que buscar ajuda. Então, e quem vai dar um diagnóstico de depressão? Porque às vezes a sua tristeza não é sinal de um quadro depressivo, a de outra pessoa pode ser. Por quê? Porque nós somos seres únicos, diferentes, com histórias totalmente distintas e passamos por experiências completamente peculiares ao longo da vida. Então, o que é importante? É você estar atento. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou muito triste, eu estou em depressão. Calma, vamos lá. Tá triste há quanto tempo? Quando você tem um caso aí de uma tristeza e muita falta de vontade, um dos grandes sintomas da depressão é aquela falta de vontade. Sabe aquela preguiça da segunda-feira? E que você não tem vontade de fazer nada, só que essa vontade, uma apatia com a vida. Essa vontade, normalmente, ela é muito diminuída. Só que a gente tem casos de depressão leve, moderada e grave. Nos casos de depressão leve, que é quando a gente tem essa tristeza, então assim, umas 2 semanas sentindo a mesma coisa, primeiro é pensar, isso está acontecendo recorrentemente? Eu ainda tenho vontade de fazer pelo menos as coisas da rotina diária? Porque os casos de depressão leve, a pessoa ainda não perde a vontade
de atuar, ela não perde a vontade, ela não perde aquele prazer em todas as coisas do cotidiano, mas ela perde em algumas, entende? Então assim, essa é a hora de você estar atento. Por quê? Porque você tem que olhar, e muitas vezes a pessoa que está em depressão, ela não sabe, né? Quem dá um diagnóstico, eu sempre recomendo, busque ajuda, né? Que no caso é o melhor profissional para fazer isso, não é nem o caso nosso, o psicoterapeuta, o psicólogo, é um psiquiatra, mas os sinais de tristeza, um medo que vem assim e você não sabe do que, aflição. Um outro sinal muito importante é o isolamento social. Claro que por que a gente confunde? Pô, a gente está vivendo um momento ainda de pandemia em que as pessoas passaram muito tempo isoladas, muitas ainda estão com essa restrição, estão com medo de sair e às vezes pode ser confundido esse isolamento. É o medo do vírus ou é a falta de vontade de estar perto de outras pessoas, de conviver, de trocar histórias, de trocar momentos? Então, quando você começa a perceber que a sua vontade, o seu até aí você fala assim, Dani, mas como assim, doutora? As pessoas não podem ficar saindo, fazendo festas, exato, mas você tem um convívio com alguém, né? Na sua família, né? A família nuclear, as pessoas que estão próximas de nós, é a família nuclear, normalmente são os seus pais, os seus irmãos e avós, né? E aí você tem a família estendida. Então a gente está desestreitando, vamos dizer assim, os laços, o convívio. Então, quando você sente, bom, o isolamento ainda está aqui, mas eu não tenho vontade de falar, nem com meu marido, nem com a minha esposa, nem com a minha filha, eu quero ficar quieto no meu canto, amuado, estou meio triste, e isso passa a ser recorrente, não eventual. Se eventual pode ser um fato, alguma coisa que te desagradou, né? Mas o que eu costumo dizer é assim, como é que tá o seu copinho? Sabe quando a gente pega um copo d'água e a torneira tá vazando? Então ela vai caindo de gotinha, né? E esse é o grande problema da depressão. Ela vai caindo de gotinha e você não presta muita atenção. Essas gotinhas tão pequenas, deixa o copo ali e você não dá importância, que são os pequenos problemas. Cada um tem um limite. Aí esse copinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E de repente caiu, você largou, você não deu bola, você foi, ou a gente vai jogando os problemas para baixo do tapete, sabe aquela situação? Deixa pra lá, não quero falar nisso, me magoa, deixa. Aí o copinho enche, cai aquela gota que o copinho transborda. Aí é a hora que você falou, já foi. E é onde você não identificou, não buscou ajuda, não conversou com ninguém, aí a depressão se instala. Então, resumindo, existem sintomas onde a gente consegue identificar claramente que é um princípio de depressão ou já está avançado para um médio, para um pequeno médio ou alto índice. Mas ela também, até vamos cortar, né? Porque ela falou da família, dos amigos, do copinho. Um vinhozinho ajuda ou não ajuda? Ajuda, hein? Tem momento que não é a depressão e o vinhozinho ajuda. E o vinhozinho vai bem, então. Manda o Arthur pra gente aí. Como é que você tá, Arthur? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, amigos do programa Pão na Chapa. Bom dia, Alex. Bom dia, Fernando. Hoje nossa viagem é para o Chile, um país muito interessante, espetacular, de quem o Brasil mais importa vinhos. Os vinhos chilenos são os favoritos dos brasileiros. E eu vou falar de um vinho muito especial, o Alma Viva, um vinho que nasceu do casamento de duas grandes empresas, da França, Mouton Rothschild, Barão Philippe Rothschild, do Chile, Concha y Toro, das famílias Larraín e Quilizassi. Um vinho de concepção internacional, um vinho com alma francesa, mas com o DNA do Chile, baseado em uva Cabernet Sauvignon, complementada com Carmener, Cabernet Franc e mais recentemente com Petit Verdot. Os vinhedos do Alma Viva se encontram no Vale do Maipo, muito próximo a Santiago, numa região chamada Puente Alto. É um vinho de grande personalidade. Ele tem o DNA chileno, mas tem a alma francesa. Tem muita fruta, tem muita elegância, muita sofisticação. E o Chile sempre trabalhou muito bem esses vinhos da Cordilheira dos Andes. O clima é muito adequado, não existe chuva na hora da colheita, as uvas amadurecem perfeitamente. Então, são vinhos que conseguem aliar potência, complexidade,
sofisticação. Não são vinhos baratos, longe disso. E nos últimos tempos, a Alma Viva lançou um segundo vinho, chamado Epu, que é um vinho que tem a mesma concepção, porém num preço mais acessível. Recomendo que todos conheçam a vinha Alma Viva no Chile. Arthur Azevedo, vice-presidente da Associação Brasileira de Sommelier, especialmente para o programa Pão na Chapa. Siga-nos no Instagram, @artwine. Um abraço e até a próxima. Valeu, Arthur, bom dia, grande dica. Não esqueçam de seguir o Arthur, @artwine, ARTWINE. E lógico, Alex, tiozão Alex, não esqueça de dar like no nosso canal no YouTube. Como que é o nosso canal? O nosso canal é Programa Pão na Chapa Oficial. Entra lá, inscreva-se, clica no sininho e dá um joinha, cara. Que like, meu, tá doido, meu. Siga-nos nas redes sociais. Doutor, ele tem problemas psicológicos? Assim, visualmente parece que tem? Olha, não posso afirmar nada, em tão poucos minutos seria muito leviano isso. Inclusive as pessoas às vezes do paciente, né? olham pra mim e falam, eu tô em depressão. Como que eu vou dizer se eu nem tenho esse convívio? São sinais, os sinais é que vão trazer pra gente alguma perspectiva, né? Então, de tudo isso que você falou, a gente tem uma linha para tratamento. Como é que começa a tratar o cara onde se diagnostica com o princípio de depressão? Tá, então vamos lá. Você identificou esses sinais que a gente colocou, né? Uma tristeza muito profunda, falta de contínua, socialização, né? E recorrente, apatia, medo sem explicação, aquelas situações de angústia, palpitação. Quando você começa a perceber que não por estar numa dieta, numa reeducação alimentar, começa a ter muito ganho, muito perda de peso. Então, tudo isso pode indicar aí o nosso amarelo do nosso setembro, opa, é o alerta. Só que junto do alerta a gente sempre tem a esperança, que também vem do amarelo. Então, se você buscar o tratamento, né? E qual é o tratamento ideal? Sempre, Dani, eu ouço muito isso, doutora, sempre eu tenho que tomar medicação? Não necessariamente. Isso vai ser avaliado por quem? Por você? Não. Eu acho que aquela fala de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem momentos em que a gente deve ter um pouquinho mais de bom senso e buscar aí a ajuda que a gente realmente precisa, né? Então o médico vai fazer um diagnóstico, ele vai te perguntar sobre os sinais, sobre os seus hábitos alimentares, como é que tá essa tristeza? Não é por causa de algum evento que acabou de acontecer, ou você tem sentido isso já há um certo tempo e isso não passa. Então se faz toda uma investigação. Então a pessoa, gente, ideal e adequada para te diagnosticar como depressivo, leve, moderado ou grave, que aí é quando vem, né, a questão da tentativa de você tirar a sua vida, quando você chega até chegar nisso, tem um bom caminho, então é importante estar atento a esses sinais. É o psiquiatra, é o médico, não é a psicoterapeuta, não é o seu amigo, não é porque você vê sua amiga triste, depressiva, assim, ai meu Deus, eu também tô depressiva, calma, não é por aí. Então busque a ajuda de quem estudou, se preparou e investiu para te dar um diagnóstico adequado. Uma vez instalada a depressão, o médico vai virar para você, ele vai fazer os exames e vai dizer, olha, nós precisamos entrar com medicação. Mas, Daniela, a medicação entra onde nessa história? Ela vai regular os nossos neurotransmissores, que são os que comandam o nosso corpo, e se eles estiverem em desequilíbrio químico, que acontece dentro do nosso cérebro, você vai precisar tomar medicação para quê? Para equilibrar esses neurotransmissores e você dá aquela acalmada. Só que não são as causas, essas que eu falei, que levam à depressão. É o que você passou, são perdas, né? São dificuldades que você tem de lidar com a realidade, com a vida. Sabe o copinho que eu fui falando, a gotinha? A gotinha são os eventos do dia a dia, os relacionamentos, das perdas, seja uma perda profissional, seja uma perda no relacionamento, seja a perda de um ente querido agora, então, nesse momento, que infelizmente, deixo aqui nossos sentimentos a todas as pessoas que aí passaram por desse quadro tão triste, né? Mas eles todos, é quando você sente uma pessoa fora daquele vínculo, né? Se sente rejeitado, de repente, dentro da própria família. Então chega um ponto em que você não consegue mais lidar com tudo aquilo.
E aí, quem vai resolver esse problema? Aí sim é a hora de procurar um psicoterapeuta. E a gente tá, pra quem chegou agora, a gente tá falando tudo isso da depressão, estamos aqui no final do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, depressão é um dos grandes fatores que levam ao suicídio. Mas você suspeita por que chamam Setembro Amarelo de Setembro Amarelo, Alex? Eu não suspeito de nada, mas estamos com a profissional aqui que pode resolver essa questão pra gente. Ela deu né? a dica lá da luz amarela e tudo mais, mas se popularizou comercialmente o amarelo. O comercialmente pelo post-it. Exato. Um rapaz jovem lá em 94 acabou passando por um quadro de depressão, 94. ninguém percebeu, Jack M é o nome dele, e ele deixou um bilhete para os pais dele, e esse é o grande problema do suicida, né? Ele dificilmente pensa nos que ficam. E ele deixou Não tem nem como. Né? esse bilhetinho num post-it amarelo, e depois os pais dele, em função disso, começaram também a espalhar bilhetinhos amarelos pela cidade para receber ligações de quem estivesse passando por uma situação muito difícil, muita tristeza, enfim, a própria depressão. E aí essa iniciativa se popularizou, virou um movimento e ficou conhecido como Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Você vê como é importante os sinais, né? Como eles fazem a diferença. E às vezes eles são tão sutis, né? E passa batido. Um jovem desse, os pais não prestaram atenção. Né? Quando é adolescente, é a fase do adolescente, são os hormônios, é todo esse momento. Tá triste por causa do trabalho e as pessoas acabam não dando atenção. Isso é bobeira. E não, depressão é uma doença que não é frescura, que não é bobeira. E que leva a uma situação muito, muito drástica que não tem mais volta, né? Se não busca ajuda. E nós vamos de sempre bem, querido Alex? Claro, num momento como esse, nada como falar de estar bem e com qualidade com a empresa Sempre Bem, que traz pra gente o cartão Sempre Bem Saúde. Entre no site cartãosemprebem.com, dá uma olhada lá, porque para quem não quer sair de casa com a vídeo... temos diversas, com a telemedicina agora... Bom, o cartão Sempre Bem, ele vai te dar acesso a uma série de clínicas médicas e odontológicas, farmácias e laboratórios, tá? Você compra o cartão e aí você passa a ter acesso a essa rede nossa autorizada. Inclusive com psicoterapeutas de prontidão, você faz isso de casa, direto do seu computador, celular, entrou, usou. Rápido, sem burocracia. Sem burocracia, na hora, baixar o app e começar a usar. Para até 4 pessoas da família por R$ 29,90 é muito barato. E agora, além da telemedicina, onde você já pode ser atendido remotamente, você também tem o privilégio de poder agendar a coleta de exames na sua casa. É claro que exceto exames de imagem. Tá. E a doutora aqui, a doutora Daniela, também atende por videoconsulta, né? Atendo. E é o que está bombando agora, né? Atualmente eu só estou atendendo online, até porque a gente descobriu, né? Eu já atendia antes, que não muda nada. A energia das pessoas é a mesma, o profissionalismo é o mesmo, a ética e o sigilo são o mesmo. E a segurança vai lá em cima, né? Exatamente. Lindo. Exatamente. E evita o desperdício, né? A gente vive Você não precisa pagar transporte, estacionamento, né? E você vai ter ali. E você falou do cartão, cuidar da saúde física também é evitar a depressão, porque a saúde do corpo também afeta o nosso Mente e corpo andam juntas, né? Mente e corpo andam perfeito, juntas. né? Isso. Então, fechando aqui, lembre-se, cartãosemprebem.com, entra no site, faça a sua compra e comece a utilizar na hora. Cartãosemprebem.com. É isso, Cicolani? Ficou em dúvida? Chama no WhatsApp 11 97171 4436. É o nosso WhatsApp. Então fica aí a dica, não perca. Então, para fechar aqui, doutora, o papel a família também é envolvida, por isso o papel da família é muito importante para quem está nesse bolo da depressão, né? Então, para quem está nesse momento muito ruim, né? Muito importante, como o Cicolani falou, foi essa atitude desses pais, né? Que viram que não prestavam atenção, que começaram a chamar a atenção dos outros, e esse olhar da família, esse olhar dos amigos
é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que está num quadro depressivo, pelo isolamento, ela tem até vergonha de falar do que ela sente, ela simplesmente não quer falar. Por que ela não quer falar? Porque ela acha que ela já não tem mais recurso interno, e gente, todos nós temos, né? Para lidar com as situações. É como se fosse falar para que não ajuda em nada, esse meu estado não passa, essa sensação não passa. A pessoa se desliga. Passa, gente, passa. E ela acha porque que o problema dela não tem solução. É isso que passa na cabeça da pessoa. depois de um trabalho. ponto, exatamente, que não tem solução. Ou pior, isso vai passar, porque eu já tive outros momentos de tristeza e passaram, né? Então, quando começa a ficar recorrente, avaliou a semana, 2 semanas que não para, começa a dar angústia, vai verificar. Não, já tá errado, porque quando você se autodiagnostica, já tá Não errado. é nada. Tem alguma não é coisa nada. errada. Então, você quer passar um pano para aquele problema. E Né? o problema é que quando as pessoas chegam na terapia, né, é a velha história, não é a prevenção. Por isso que o Setembro Amarelo é tão importante como todos os outros meses que a gente tem as campanhas, porque é a prevenção que vai fazer com que você não chegue a uma atitude radical. Porque às vezes você chega num estágio que é muito mais difícil você mobilizar os seus recursos internos para você poder lidar aí com a sua saúde mental e com a sua melhora de vida. Certo? Certo. Então, nessa de se autodiagnosticar, também é muito errado você partir para se automedicar. Não, gente. Medicação... Porque o cara pode partir não só para medicamento, mas ele pode partir para droga, ele pode partir para bebida em excesso, ele pode Exato. partir para um monte. Exatamente. E falar em bebida em excesso, a gente até acabou de falar que a comida em excesso, se você não está acostumado e começa num movimento assim, é hora também de você observar. Porque comer é maravilhoso, ninguém está falando aqui que precisa deixar de comer, assim como eu vi, um grande prazer da nossa vida. E quando a gente fala de comida, lembra da Paulinha, nossa querida Paula Stefan, a chefe. Manda ver, Paulinha, bom dia. Bom dia, amigos do programa Pão na Chapa. Bom dia, Alex. Bom dia, Fernando. A minha dica de hoje é para você que quer evitar o desperdício de alimentos em sua cozinha. O de alimentos in natura, como vegetais, frutas, verduras, o ideal é que você compre o que irá consumir durante uma semana. Higienizar, porcionar e guardar adequadamente. E para não desperdiçar pratos que estão prontos, você deve primeiramente cuidar do seu armazenamento, levando à geladeira o mais rápido possível e abusar da criatividade para reconstruir. 3 opções para vocês terem um exemplo do que é possível ser feito. O purê que sobra pode virar a base de um creme. Sobrou legumes que você fez no vapor ou assou? Faça uma massa como a massa de crepe, incorpore aos legumes, adicione queijo e leve ao forno. A carne que sobrou pode virar recheio de um delicioso escondidinho. O mais importante é termos a consciência e responsabilidade de como tratamos os alimentos disponíveis e irmos mudando nossos hábitos para termos um aproveitamento inteligente e integral. Sou Paula Stefan, chefe de cozinha. Estamos juntos aqui toda sexta no programa Pão na Chapa e sigam nossas redes sociais, @Programa Pão na Chapa Oficial e paulistefan.chef. Um grande abraço e até semana que vem com mais dicas desse delicioso universo gastronômico. Valeu, Paula. Paula Stefan com uma grande dica, e como ela disse, assim como a gente não desperdiça o alimento, que é muito importante, não vamos desperdiçar a vida, não é isso, doutora? Jogando ela fora por um negócio momentâneo. Vamos cuidar da saúde mental, assim como a gente deve cuidar da saúde física também. Agradeço aqui, fica aí as nossas redes sociais, Cicolani, como é que fica? @Programa Pão na Chapa Oficial no Insta e Programa Pão na Chapa Oficial no YouTube. Se inscreve no nosso canal. E você que quer seguir, ficou bacana, hein? Gostei. E você, doutora, os seus endereços, por gentileza? Pode ir no Instagram, @DaniPerfeito, PSICO, Dani Perfeito Psico. Mas se jogar lá Daniela Perfeito, também encontra minha rede social. E tem lá vídeos muito legais. Alguns vídeos dela vão estar no nosso Insta também. Então a gente vai fazer um bem bolado aí.
A gente agradece. Muito obrigado pela audiência. O papo foi muito legal, doutora. Obrigado demais pela sua presença aqui. A oportunidade de trazer para as pessoas a informação. Né? Foi muito legal. E ela vai estar conosco aí em alguns outros programas aí, com certeza. E a gente vai levando esse papo aí que depois da pandemia está trazendo muito pano para manga aí, deixando muita gente preocupada. E o Pão na Chapa vai trazer em primeira mão como é que resolve isso aí. Obrigado, Cicolani. Abraço, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Matou a pau hoje. Brigadão. Tchau, gente. Bom final de semana.